Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Desculpem a cara de sono, né? Eu acabei de acordar, acordei agora mesmo. E ao ver uma cena bonitinha aqui na minha cama, decidi fazer um vídeo, já que, parando pra pensar bem, eu nunca tinha feito um vídeo exclusivamente disso, né? Fiz uma coisa meio que por esses lados, mas não assim, com explicações, etc tal, né? Antes de eu explicar pra vocês do que se trata, primeiro deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhe na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estudo, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Bom, de maneira geral é isso. Então deixa eu mudar a câmera e começar a explicar para vocês do que se trata. Mas antes de virar, eu vou fazer esse vídeo então hoje relacionado aos meus gatos, né? Vou apresentar eles para vocês, né? E vou tentar fazer um compilado aí de coisinhas bonitinhas para vocês poderem ver como mais ou menos é os gatos aqui de casa, tá ok? E se você tem bichinho também, fala aí nos comentários que tipo de bicho você tem, o nome, né? Apresenta ele pra gente, né? E se você tiver gato também, fala aí se é parecido com os meus ou não, ok? Então deixa eu virar a câmera e apresentar para vocês as pessoas. Então, até agora há pouco, eu estava dormindo ali, naquele lado ali, né? E eles estavam dormindo aqui. Aí eu acho bonitinho porque eles dormem assim, juntinhos, né? Quem vê assim acha até que eles são extremamente carinhosos entre si, são de vez em quando, mas de vez em quando estão se batendo, né? Então, já aproveitando que eles estão aqui bem contrasteados entre eles, né? Deixa eu começar a apresentação. Essa primeira aqui é a Beck. Até olhou pra cá, né? Essa é a Beck, né? Todos os gatos aqui de casa, eles são gatos pegos, né? A gente pegou eles em um aplicativo que se chama Dimoti, né? Que a gente usa aqui. Esse aplicativo você encontra de tudo, né? Desde... É gente querendo dar, gente querendo vender coisa, né? Então, a gente geralmente olha por lá, né? E eles também têm gatos, né? Tem gente que tá dando gato, né? Claro que, tipo, também tem cachorro e tal, mas aí o cachorro já geralmente quem tá trabalhando com isso são organizações, mesmo no Dimoti, né? E aí sempre tem aquela dificuldade de você conseguir, né? Principalmente quando é estrangeiro, né? As organizações não gostam de lidar com estrangeiro. Porque é aquela coisa, né? É uma probabilidade muito grande de ir embora, etc tal, né? Já os gatos, não. Os gatos geralmente eles são quase que uma praga, né? De repente, quando a pessoa não quer castrar o gato e deixa o gato aí quieto, aí o gato vai lá e todo ano ele tem um monte de filhote. Aí o pessoal meio que realmente dá de boa, né? Os gatos. Mas só que é tudo, obviamente, apesar dos meus gatos terem um jeitão de que são de raça, né? Eles são todos vira-lata, tá ok? Quer dizer, todos não tem cara de jeitão de raça, né? Porque aquele preto ali não tem nada de raça, né? Então, essa primeira aqui, ela se parece muito com o gato Ragdoll. Mas não é. É um vira-latinha, né? Como eu falei pra vocês, é Beck. É o nome que a gente usa geralmente, né? Mas o nome inteiro dela seria Twilight Beck Condio. Esse é o nome inteiro dela. Então agora vamos. Ela é a mais nova, né? A última que a gente pegou, né? Então agora vamos a essa daqui, né? Essa branca, gorda pra caramba. Que é feia. Feia assim, ela é bonita, mas ela vira e mexe fica feia de manhã. Quando ela acaba de acordar, a bicha fica feia pra caramba. Ela é a Anya, né? É Anya. E bom, o nome inteiro dela. Ela é uma gata branca, mas quando a gente pegou ela não era branca. Ela era branquinha, mas ela tinha uma mancha na testa que sumiu. E ela tinha um rabo amarelo que também ficou branco no final das contas. Então no final ela se tornou uma gata branca, né? O que é muito interessante. E aí ela. Oi, Anha. Anha. Ronco. Bom, a Anya, o nome inteiro dela é Starlight Anya Hakumei. Esse é o nome inteiro dela, né? Mas a gente só chama de Anya.
E ela foi a primeira que eu peguei, né? No caso, né? Foi a primeira que eu peguei. E depois de pegar ela, então a gente acabou pegando outros gatos, né? Acabou pegando o segundo, o terceiro, etc, tal. E bom, vamos ao último gato aqui. Aquele que tá ali totalmente dormindo ali. E aí, Yoru? Aquele ali é o Yoru, né? A gente chama ele de Yoru só, né? Mas o nome inteiro dele é... Espera um pouquinho que eu esqueci o nome dele. É Damian, é isso. É Damian Yoru Mikochi. Damian Yoru Mikochi, né? Lembrando que os nomes dos nossos gatos, eles são baseados em 2 animes, né? Um, pra quem já percebeu, é o Spy Family, né? Então, aqui você tem o Twilight e a Beck, do Spy Family. Ali você tem o Starlight e a Anya, né? E lá você tem o Damian e Yoru, né? Do Spy Family. Apesar de que o Yoru, né? Como o Yoru na verdade é mulher, né? Então assim, é uma brincadeira com as palavras, porque eu poderia falar que o nome dele é Yoru, né? E escrever da forma que seria do anime, que é Y-O-R, Yor, né? Só que, no caso, é uma brincadeira porque lembra o nome dela, né? Mas o Yoru dele remete à noite do japonês, que é Yoru, tá ok? Mas é uma brincadeira onde esses 2 nomes acabam sendo puxados para os Spy Family. E os terceiros nomes, né? A Konjo, a Hakumei e o Mikochi são do anime que chama Hakumei Tomikochi, né? E aí, no caso, então, essa é a conexão deles. Deixa eu ver. Ah, tá. Antes desses 3 gatos, né? Deixa eu levantar aqui. Antes desses 3 gatos, eu tinha um outro gato, né? Então, como ele faleceu, né? De câncer, então por isso a gente acabou pegando um, né? Começou pela Anha, né? Mas aí, como o coração das mulheres de casa ficou muito destruído com a morte do outro, então meio que eu fiquei com dó e resolvi, tipo, né? Vocês querem um gato pra cada um, né? E aí foi onde, então, eu fui pegando um gato atrás do outro. Começou a comer ali as coisas. O que você está fazendo aí? O que tu está fazendo, hein? Então deixa eu virar a câmera e eu falar para contar um pouco para vocês a história do nosso antigo gato. Pronto, gente. E bom, aí o outro gato, né? A gente chamava ele de Naito, né? Olha, a gente meio que se enganou, né? Quando a gente pegou esses 3 gatos. A gente tinha como base ele, né? O Naito, né? Ele era um gato muito bonzinho. Ele não dava absolutamente nada de trabalho. Ele sabe? Ele não tinha problema em fazer xixi ou cocô em lugar errado. Ele não tinha problema de comer o que não deveria, tipo comer planta, essas coisas. Ele era muito bonzinho, muito carinhoso, né? Ele dormia abraçado com a minha mulher no cangote dela. Ele não miava praticamente, sabe? Não era de mimiar. Ele. Deixa eu pensar que mais aqui. Ele não era de ficar correndo pra lá e pra cá. Ele era na dele, né? Sabe, sim, ele comia qualquer coisa. Qualquer coisa que você dava ali, assim, de comer, que fosse de comida mesmo de gato, né? Ele comia de boa, né? Não tinha frescura. Ele era um gato muito bonzinho. Muito, muito. Ele faleceu rápido, ele faleceu com 6 anos mais ou menos, né? Ele não viveu muito, né? Geralmente o gato viveria muito mais, né? E infelizmente ele teve esse problema de câncer, né? Do nada ele começou a ficar ruim, começou a vomitar, começou a, sabe, a não querer comer, começou a ficar estranho. Aí a gente leva pro médico, vê isso, vê aquilo, vê aquele outro, né? No final, nenhum médico inicialmente não conseguia, né? Encontrar o problema dele, né? Até que a gente resolveu ir em um específico ali, né? Que fez vários exames e tal, e falou: olha, eu tô vendo aqui, essa parte aqui tá estranha, provavelmente é câncer, né?
Ainda não é uma certeza absoluta, acho que nem tem necessidade de ver, né? Mas ele falou assim, olha, na minha experiência é câncer, né? Aí foi onde eles deram pra gente algumas opções, né? Tipo, opção um, né? Não tem como salvar ele, né? Ou então a opção um seria, vai dando remédio, né? Dando remédio à base de esteroide pra estender ao máximo a vida dele com um mínimo de dor. Mas quando fala estender ao máximo, ainda assim não dá pra dizer quanto tempo. Pode ser um mês, pode ser dois, né? É muito dificilmente mais do que isso, né? E aí a outra opção seria simplesmente parar com os remédios, né? Que ele já estava tomando, né? E deixar ele falecer de forma natural, né? Deixar ele ir, né? E a terceira seria aquela coisa, né? De, apesar de todo o sofrimento, tentar salvar ele, tentando abrir ele, tentando tirar o tumor, etc, tal, né? Então, seriam essas três alternativas que a gente teve, né? O próprio médico não aconselhava abrir ele, falava que, tipo, ele ia sofrer bastante, né? E a probabilidade ainda assim é baixa, né? Mas é uma probabilidade, falou. Então, se a pessoa quiser, faz-se, né? E aí eu pensei, não, de maneira nenhuma, né? Não quero de jeito nenhum abrir ele, coitado. O bicho já sofreu até aqui, né? Ainda tem que passar por uma operação? Não, não quero, né? Então essa parte eu descortei logo, né? Agora, com relação às outras duas opções, eu tive que falar com o pessoal de casa, né? Pra gente decidir junto, né? Aí depois de muita conversa, o povo pensou muito, sabe? O povo pensou muito, sabe? Avaliou muito, né? E aí, no final das contas, o povo decidiu, né? Que então a gente iria parar de medicar, deixar ele falecer de forma natural, né? E não deu outra. A gente parando com os remédios, ele faleceu em coisa de uma semana, mais ou menos, né? Foi rápido, né? Provavelmente, se a gente continuasse medicando, ele iria talvez durar mais um mês e meio, mas a gente via que ele não tava bem, ele tava sofrendo. A gente via que ele tava sofrendo muito, ele já não queria comer direito, sabe? Então a gente tinha que. É isso que eu esqueci de falar. Apesar de que, dando remédio pra ele, né? Que tinha que ser forçado, isso estendia a vida dele um pouco e diminuía um pouco o sofrimento, apesar disso, ele não queria comer mais. Então, pra ele não morrer, ou seja, para a gente estender ao máximo a vida dele, a gente também tinha que dar comida para ele. Mas como ele não come comida, não se recusa a mastigar e tal, acredito que devia doer, né? Então a gente comprava uma solução de calórica, né? De alta caloria, né? Uma bomba calórica para ele, que era para isso, para quando o gato tá ruim, né? Aí a gente que fazia essa solução, ela virava uma pasta, né? Uma papa, né? Punha numa seringa e socava na goela dele, né? A força para ele ter que engolir. Porque se você tentasse dar de qualquer outro jeito, ele não comia, né? Então, assim, imagina o sofrimento de você ser obrigado a comer um negócio, né? A força, goela abaixo. Ainda por cima tomando um remédio, né? Que você não tá afim de tomar. E ainda por cima sofrendo com tudo isso. Então, assim, a gente decidiu deixar ele falecer de formas naturais, né? Aí ele faleceu, a gente ligou ali para um incinerador que vem na casa, né? Incineraram ele aqui, né? Na frente de casa. Aí a gente pegou as cinzinhas, né? As cinzas com os ossos que restam, né? Aí veio tudo dentro de um pote, né? Então a gente enterrou isso, né? No fundo da nossa casa, né? Enterrou isso e colocamos uma planta, né? Minha mulher resolveu plantar ali um pé de ameixa, né? E aí o pé de ameixa tá lá, alguém que até hoje, né? Tá bem, até hoje, né? Tá crescendo. Mas no caso desse gato, ele foi um gato de coração, sabe? A gente gostou muito dele. Ele fazia parte da nossa família, né? Eu não apresentei ele direito, né? O nome dele a gente chamava ele de Naito, né? Mas o nome inteiro dele era Holy Nightmare. Holy Nightmare, né? Nessa época, os nomes não eram atrelados a animes, tá? A gente teve que pensar numa atrelação, porque com três, né? Você vai dar três nomes pros gatos, então você tem que pensar na atrelação que vai dar. E aí, no caso, então, o nome do Naito ele era esse nome, por quê? Porque inicialmente a gente não tinha dado um nome comprido. O nome dele era só Naito mesmo, né? Porque ele era preto, né? Aí, mentira, o nome dele ia ser só Naito, mas aí tem uma música de uma banda que chama Bump of Chickens, né? Aqui no Japão. Bump of Chicken. Não é Chickens, é Chicken, né? E é uma música que se chama K, né? No japonês eles falam Kei, né? E ela retrata um gato preto, né? A história de um gato preto, tal, não sei o quê. E o nome do gato preto era era Holy Night, né? Holy Night, que seria da noite sagrada, né?
Mas aí depois de toda a história tal, ele sofre bastante, ele entrega a carta do dono dele que morreu, né? Pra namorada, e aí ela enterra ele, mas ela, tipo, em respeito a ele, pelo sofrimento que ele passou até ali, ela acrescentou uma letra no nome dele, por isso o nome da música é K, porque aí você continua com Holy Night, né? Mas é Holy Night, né? Fica um K de o Cavaleiro Sagrado, né? E eu achei isso muito bonito, né? Então, tipo assim, minto, né? Minto. Eu falei que o nome dele ia ser Naito mesmo. Não, não ia. E o nome dele ia ser Holy Night, de qualquer forma, né? Por causa dessa música, né? O pessoal falava que era muito comprido e tal, e eu falava, chama ele de Naito então, né? Não tem problema, né? Mas o nome dele é Holy Night, né? Era Holy Night Kawanishi, né? E aí, então, tudo bem, né? Então a gente pegou, colocou como Holy Night, né? O gato, ele era meu já, desde sempre, né? Porque, assim, as minhas cunhadas, elas não tinham gato, né? E eu já tinha tido um antes, um que chamava Shigo, né? E, infelizmente, ele fugiu, né? É, Enquanto que o Holy Knight, ele foi o que ficou com a gente todo o tempo, né? Mesmo no apartamento que era tecnicamente proibido ter gato, tá? Mas aí, como ele não miava, não chamava a atenção de ninguém, ninguém nunca descobriu, né? É claro que eu sempre tomava muitos cuidados, né? Pra evitar algum problema, mas, né? No caso, a gente tinha o gato. E aí, o nome dele era Holy Knight, né? Nessa brincadeira do Noite Sagrada, Cavaleiro Sagrado, né? É, Apesar de que eu nunca tinha definido qual que era a escrita oficial dele, né? Porque eu queria deixar essa brincadeira dos dois, né? E ele sempre foi muito bonzinho, mas nesse dia eu não sei o que que deu. Ele tava meio inspirado, aí ele foi lá e ele derrubou a televisão da minha mulher. Minha mulher tinha uma televisão plasma na época, né? Bem antiga, né? Assim, mas era uma das primeiras que lançaram, então ela pagou caríssimo naquela televisão, né? Era uma televisão plasma e tal. Ele quebrou. Ele pulou em cima da TV e quebrou a TV, né? A gente chegou em casa com a TV quebrada, né? E aí quando eu vi aquilo, né? Aí eu cheguei e falei assim: seu gato malvado, não sei o que lá, né? Vou mudar o seu nome. Você vai se chamar Holy Nightmare. O pesadelo, o pesadelo sagrado, né? Começou-se numa brincadeira, mas acabou ficando. E aí eu deixei que o nome dele oficial era Holy Nightmare, né? Mas a gente continuou chamando de Night, né? Então, essa foi a história, né? Ele faleceu, né? Aí a gente. Eu lembro que esse gato preto, o Naito, a gente ganhou ele numa casa do lado de uma fábrica que a minha cunhada trabalhou uma vez, que ela trabalhava fazendo seda, né? Então ela mexia com os bichinhos da seda e tirava dos casulos, né? A linha de seda. E aí do lado, né? Ela ia andando até lá, então ela passava na frente da casa e ela viu, né? Uns gatos recém-nascidos e tal, né? E aí foi onde, tipo, ela se agamou no gatinho preto, né? Perguntou se podia, eu falei, pode pegar, né? Então menti, o gato, o Naito não era meu, o Naito era nosso, era de nós três, né? Nós três, todos nós, né? Em casa, né? Aí foi onde ela pegou o Naito, né? Eu falei pra ela, pode pegar, ela pegou. Aí eu fui lá junto, né, com o carro pegar e tal, né? Meu filho também foi, né? Eu lembro que meu filho que pegou o bichinho e tal, mas ele voltou em casa, chegou em casa cheio de bolinha. Ele teve um ataque alérgico muito doido, né? A gente ficou até preocupado, falou, meu Deus, será que eu vou ter que devolver o gato, né? Porque meu filho teve um ataque alérgico, né? Mas depois de lavar o gato e tal, no dia seguinte tudo melhorou, né? E aí, no caso, a gente pegou ele lá, né? A Anya, que foi a primeira, né, que a gente pegou, ela foi pego lá em Ina, né? Ela foi pego lá em Ina, né? A gente marcou um lugar lá, perto da estação de Ina, né? Que era perto do lugar onde a gata tava. E aí foi onde eu peguei. O Yoro, eu peguei para baixo ali na região de Yamanashi, né? Da província de Yamanashi, chama-se Fuefuki. Eu não sei se esse é o nome da cidade mesmo, mas eu acho que era o nome da saída da Via Expressa, né? Mas eu cheguei nesse lugar. A gente tinha combinado de se encontrar ali num Seven, né? A pessoa me deu o nome, né? Do Seven exato, certinho, né? Cada Seven tem um nome, tá? Não adianta você só falar Seven Live que aí você não encontra, né? Tem o nome do bairro, geralmente, alguma coisa assim. Aí ali eu encontrei a pessoa e tal. Tinham dois gatos, né? Aí a gente teve que escolher um, né? E aí a gente escolheu esse, né? E a Beck, ela foi pega em Azumino, né? A pessoa me falou mais ou menos o lugar, né? O endereço e tal. E eu fui até a casa da pessoa, né? E aí eu recolhi o gatinho lá, né? Antes disso, eu tinha
como eu falei pra vocês, o primeiro gato que a gente teve, né? Que chamava Shigo, né? E o nome dele, ele era baseado também em anime nessa época, né? Ele era baseado no anime que passava no Disney Channel, né? É a Kim Possible, né? E aí tinha uma das inimigas lá da Kim Possible que chamava Shigo, né? E minha mulher, meu filho assistia muito esse anime e ele gostava e falava muito Shigo, e meu filho era pequeno ainda, né? Então, devido a isso, então a gente pegou e como é que fala? E pegou e pôs o nome nele de Shigo. Nessa época não tinha mais nomes, era só Shigo mesmo, né? E, bom, ele era um gato mais malhadinho, marronzinho, né? Beijinho, né? É, E esse já era meio capetinha, sabe? Ele era bem atentado, né? Bem atentado mesmo. Ele não era muito de dormir com ninguém, né? Ele era atentado e tal, mas ele foi um gato que a gente, tipo, teve carinho por ele, né? Minha mulher gostava de encerar o chão e chamar, porque chamava ele vinha, correndo, né? E aí quando a gente encerava o chão, ele vinha que passava escorregando, sabe? E batendo nas paredes, né? Porque ele não aprendia a lição, né? E ele ficou muito arisco e inquieto e por isso acabou fugindo, né? Quando as minhas cunhadas se mudaram, porque antes elas moravam no apartamento da frente, embaixo, né? No bloco da frente. E aí, por causa da crise lá de 2008, né? A gente resolveu morar todo mundo junto, porque a gente não tinha mais dinheiro pra. Todo mundo tava sofrendo financeiramente, né? Nessa crise, né? E eu tinha ficado desempregado e tal, então a gente resolveu juntar todo mundo, né? E aí, quando a gente juntou todo mundo, foi aquela bagunça ali, né? O gato meio que não gostou dessa alteração, né? Ficou muito bravo. E aí ficou inquieto, começou a miar e tal. E aí um dia a gente abriu a porta e ele fugiu e nunca mais voltou. Bom, o vídeo já tá ficando comprido, né? Esses aí foram os gatos, né? Apresentados para vocês, né? Eu pensei até em montar aí colocar alguns vídeos aí dos gatos fazendo isso ou aquilo, mas não vai dar não, o vídeo já tá comprido, né? Então fica como sendo a apresentação dos gatos, né? De maneira geral é isso, espero ter sido interessante para vocês, né? Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!